Eu queria, antes de ir para o texto, recordar com vocês uma passagem que eu acho muito interessante dos meus escritores preferidos, Ariano Suassuna, que ele recorda, o pai dele foi governador, na época se chamava presidente. Os estados tinham presidentes, não tinham governadores. O pai dele era presidente do então estado da Paraíba, e o pai dele foi pioneiro na construção de um hospital psiquiátrico lá. E ele usava uma técnica chamada como de psicoterapia pelo trabalho. O que era isso? Era um tratamento com os pacientes, aqueles que tinham problemas psíquicos, mentais, pela via do trabalho, da ocupação, né? E parte desse trabalho era com carro de mão. Então, o pai dele comprou vários carros de mão e os pacientes usavam aquele carro de mão. E naquele dia da inauguração, ele percebeu que um dos pacientes, né, problemas psíquicos, né, ele estava usando o carro de mão de cabeça para baixo. A roda dele estava para cima. E todos estavam carregando o seu carro de mão e aquele para cima. E o pai, né, o presidente do estado, foi lá, interpelou aquele paciente e falou: meu amigo, estou vendo que você está fazendo uso, né, do carro de mão, está muito empenhado, tal, mas está ao contrário, tá? Isso aí tem que ser, a roda tem que ser para baixo e essa parte tem que ser para cima. E aí o paciente falou: não, doutor, deixa assim mesmo, porque se eu fizer o contrário, eles vão colocar pedra em cima. Ou seja, o camarada tinha alguns problemas mentais, mas bobo ele não é, né? E a gente identifica essas pessoas com esse tipo de dificuldade, de problema com deficiência, porque eles parecem viver num mundo muito próprio, no que a gente chama de bolha, né? Eles criam uma realidade que a gente chama de realidade paralela, eles criam um universo paralelo e ali eles constroem, né, o seu dia a dia. Agora, se a gente pensar em cada um de nós, será que a gente não tem também, né, até o ditado popular fala, todos nós temos um pouco disso daí, a gente não cria a nossa própria bolha? Às vezes para nos preservar, às vezes para ter um determinado círculo mais seguro de convivência. É muito mais fácil a gente conviver com quem pensa igual a gente, com quem tem o mesmo gosto, com quem gosta do mesmo time de futebol, com quem veste a mesma roupa, com quem frequenta os mesmos lugares, com quem vota no mesmo candidato, etc, etc. Então, o nosso mundo, não de agora, desde sempre, é caracterizado por essas bolhas. Esse texto que a gente vai ler fala sobre isso, gente. Sobre bolhas. A gente, desde muito novo, dentro da igreja, é ensinado a diferenciar bolhas. O que é de Deus, o que é do mundo. O que é do homem, o que é de Deus. O que é bom, o que é ruim. O que é certo, o que é errado. Céu, inferno. Frio, quente, branco, preto, azul, vermelho, e por aí vai. Bolhas, bolhas. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Ou a gente vai projetar, se não quiser abrir a Bíblia, porque a gente vai ler um texto bem específico, que tem uma palavrinha que eu quero estressar e enfatizar com vocês nesta manhã. E a gente vai projetar aqui, tá? É Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos? E não vos conformeis com este século. Em outras traduções vai aparecer a palavra mundo. Entenda, bolha. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí continua. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho 30 anos aí, 35 anos de caminhada cristã, né, de jornada no Evangelho. Esse parece ser um dos versículos mais mal utilizados na igreja cristã de uma forma geral. A gente sempre escuta isso aí. Você não pode se conformar com o mundo. Você não pode se conformar com determinadas coisas. Você não pode fazer determinadas coisas. Sempre um não, 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 antes de qualquer coisa. E a depender da bolha na qual você esteja inserido ou inserida, esse mundo tem um significado diferente, né?
Você vai encontrar em alguns lugares que não se conformar com o mundo, por exemplo, pode ser não usar determinadas roupas. Tem denominações, tem igrejas, tem credos em que a mulher, por exemplo, não pode usar calça comprida. Então, qualquer mulher que use calça comprida, ela está se conformando ao padrão do mundo. Tem lugar em que não se pode beber. Então, qualquer pessoa que tome um copo de vinho, uma taça de vinho, um chopp, está se conformando ao padrão do mundo. Tem lugar que vai dizer que você não pode frequentar determinados lugares, você não pode dançar, você não pode fazer isso. Então, sempre que você foge desse não pode, você está se amoldando ao padrão do mundo. Ou seja, não sei se vocês conhecem, tem uma bonequinha, ela se chama Matriushka, né? Matriushka, própria da Rússia, né? É uma bonequinha dentro de outras bonecas. Você abre, começa desse tamanhinho, você abre e tem outra dentro. Aí você abre e aí tem 10 bonequinhas. Ou seja, a depender do tamanho da bolha, você vai ser uma boneca, você vai estar dentro de uma boneca daquele tamanho. Ou mais restritivo, de muitos não podes, ou mais libertador, mais livre, mais liberal, se assim queira, em função disso daí. Mas a questão, gente, sempre que a gente se aproxima do texto bíblico, a pergunta que a gente deve fazer é: o que é que o texto quer dizer? O que é que o autor quis me passar? Porque texto fora de contexto é pretexto para malversações, para heresias, para má interpretações. Então, a pior coisa que pode ter é a gente querer forçar o texto a dizer aquilo que ele nunca pretendeu dizer. Nesse contexto aqui, por exemplo, Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Deixa eu dar um contexto rápido do que é essa carta aos Romanos. Paulo estava provavelmente em Corinto, na cidade de Corinto. Ele nunca tinha visitado Roma ainda, era uma igreja que estava nascente, uma igreja que, em sua maioria, era de pessoas não judaicas, os gentios, que viviam ali, o Império Romano, obviamente, a capital do Império. E Paulo tinha uma pretensão, ele estava em Corinto coletando uma oferta para a igreja em Jerusalém, na Palestina. Ele tinha a pretensão de, saindo lá daquela região de Corinto, passar pelo Jerusalém, depois seguir para Roma, em seguida para a Espanha. Ocorre que parte desse plano aqui dá certo. Paulo, quando chega em Jerusalém, ele é preso, e ele chega a Roma já como um prisioneiro, e esse plano dele não vai adiante. Mas, enfim, os autores, principalmente os comentadores que eu pesquisei, dessa Bíblia, a Bíblia anotada, e da Bíblia de Jerusalém, falam que essa carta à igreja de Roma é uma carta gêmea, irmã da carta à igreja em Gálatas, ou dos Gálatas, na Galácia. Por quê? Porque o tema é o mesmo. A situação que Paulo está querendo resolver com essas cartas, e é sempre bom a gente pensar isso, essas cartas de Paulo são mais que tudo, são cartas pastorais. Ele está tratando de problemas concretos. Existem situações, dificuldades que aquela igreja nascente, né, está enfrentando, e Paulo, como pastor, como apóstolo, como pai de muitas daquelas igrejas, está preocupado com aquela situação, quer ajudá-los a solucionar aquela situação. E escreve tratando disso daí. Vocês vão perceber que, novamente, essas cartas de Paulo seguem mais ou menos a mesma estrutura. Ele se apresenta como apóstolo, ele conta, ele faz um introito com adoração, falando de Jesus Cristo, falando de Deus Pai. Depois ele trata desses problemas, né, respondendo a essas questões. Depois ele entra no final com questões práticas de dia a dia, e aí termina com a adoração, com a saudação. Mais ou menos essas cartas seguem isso daí. E as cartas, conforme nós temos aqui na nossa Bíblia, no Novo Testamento, elas não seguem a ordem cronológica pela qual elas foram redigidas por Paulo. Elas seguem a ordem de tamanho. A maior carta é a carta de Romanos, e depois elas vão diminuindo em páginas, aí segue Coríntios, tal, até chegar às últimas cartas, por tamanho daquilo que Paulo escreveu. Mas muito bem, a carta de Romanos e a carta aos Gálatas, ela trata do perigo que há nas duas igrejas, de que pessoas começaram a se infiltrar e dizer assim, principalmente judaizantes. O que eram judaizantes? Eram pessoas que eram de origem judaica, de origem judeus, e diziam assim, ó, vocês estão seguindo a Jesus Cristo, vocês se converteram a esse evangelho, muito bem, mas vocês não podem deixar de cumprir a lei. Esse era o problema principal.
não basta vocês agora terem esse novo olhar, essa nova caminhada com Jesus, para entrar nessa de reino de Deus. A lei de Moisés ainda é importante. A lei de Moisés continua em vigor. Vocês precisam continuar seguindo e observando isso daí. E ele dá aquele grito de urgência que os comentadores falam que é a carta aos Gálatas, dizendo, eu estou muito preocupado porque vocês estão saindo muito rápido daquele evangelho de Jesus Cristo e indo para um outro evangelho. E aí ele escreve aquela carta que é mais condensada e muito mais forte que a carta de Gálatas. Nessa carta aos Romanos, ele toma mais tempo. Então ele fala sobre a justiça de Deus. Ele explica sobre o pecado que começou lá em Adão e perpassou para toda a humanidade, porque estamos todos nós conectados como se fôssemos rede. Então o pecado de um acaba sendo o pecado de todos. Depois ele fala da posição privilegiada, sim, dos judeus por terem recebido a aliança que nós lemos, o Deus de aliança, por ter, a partir de Abraão, ter recebido as promessas antes mesmo da lei de Moisés. E aí ele fala como essa graça em Jesus Cristo chegou também àqueles não judeus, aos gentios. E como desses dois povos, gentios e judeus, Deus fez uma nova criatura, um novo homem, a partir da obra de Jesus Cristo. E aí ele termina de forma maravilhosa no capítulo 11, exaltando essa sabedoria de Deus, termina em adoração, ele faz uma carta bem racional e no final não há mais o que fazer, senão adorar essa sabedoria de Deus. E a gente chega nesse capítulo 12 que entra nessa questão prática. E depois de falar toda o que a gente chama de doutrina, que não é bem doutrina, é uma questão pastoral, quando ele chega nessa questão prática, ele diz assim, gente, portanto, depois de vocês verem toda essa obra maravilhosa de Deus, deixa eu falar uma coisa muito prática para vocês agora, para vocês viverem bem com essa nova realidade em Cristo, para vocês viverem o Evangelho de uma forma madura, de uma forma plena, de uma forma bonita, de uma forma edificante, enriquecedora para você e para pessoas com as quais você convive. Então deixa eu falar uma coisa para você. Então ele fala no versículo 1 desse capítulo 12, que a gente deve apresentar a Deus um culto racional, não são sacrifícios mecânicos, não é uma coisa automática, é uma coisa racional. Eu sei, eu decido, eu sei o que eu estou fazendo, e eu faço isso de forma racional. E aí ele entra nesse versículo 2 dizendo assim, e tem mais uma coisa importante, não se conformem, não se amoldem, não tomem a forma desse mundo, desse sistema de valores, desse século. A palavra que ele usa aí é aion, que pode ser traduzido como geração, que pode ser traduzido como era, que pode ser traduzido como século, como nós vimos aqui, ou como mundo. Existe outra palavra na Bíblia para mundo, que é cosmos. E normalmente esse cosmos que a Bíblia apresenta tem 3 sentidos. Existe o cosmos, que é o mundo que a gente vive, o planeta Terra. Então, quando Paulo fala, o Deus que criou o mundo e tudo o que nele há, ele está falando desse cosmos, planeta Terra. Existe o cosmos, nós, humanidade. Então, quando João fala lá em 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus amou a criação, Deus amou a humanidade. Existe um terceiro mundo, que representa um sistema de valor, uma cultura, uma forma de enxergar a vida, uma forma de lidar com os outros, uma forma de enxergar a existência, que é contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo, que é contrário, que faz oposição a esse reino de Deus. Então, quando o João fala lá na carta dele, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, é essa terceira acepção que ele está falando. Então, quando Paulo fala aqui, não vos conformeis com este mundo, ou com este século, com esse aion, é nesse sentido, de sistema de valores, de crenças. 3 exemplos rápidos aqui, de coisas que a gente percebe no dia a dia que não está legal, que não está antenado, que não está conectado com as coisas de Deus. Essa ideia de que a gente tem que tirar vantagem em tudo. Isso é muito próprio, principalmente da nossa cultura brasileira, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar na frente. A vendedora me deu R$5 a mais de troco. Fico calado, me dei bem com essa. E às vezes até saio contando vantagem com relação a isso daí.
Vou declarar o imposto de renda. Opa, vou botar um zerinho a mais aqui no gasto de saúde. Se não pegarem, beleza. Se pegarem, não, eu errei, botei um zero a mais. Enfim, vários exemplos que a gente pode dar de que a regra que está prevalecendo é eu tenho que levar vantagem em tudo. O que o Evangelho fala em relação a isso? Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais, sirva. Antes de enxergar, ou me preocupar, ou estar autocentrado com os meus problemas, eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que perceber a necessidade do outro. Quer ver a segunda coisa também? Essa questão de que a gente atrela sucesso e felicidade a acúmulo e substituição. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que acumulou muitos bens normalmente, muita grana, tem muitos zeros na conta bancária, acumulou muitos prêmios, muitos títulos, muitos diplomas. E o que a Bíblia vai falar sobre o sucesso de Jesus Cristo? Porque ele, sendo Deus, não teve como usurpação, não teve como grande coisa o ser igual a Deus, mas a si mesmo o quê? Se esvaziou. O sucesso de Jesus Cristo não é medido pelo seu acúmulo, é medido pelo seu esvaziamento. E a terceira coisa que a gente vê também, a gente terceiriza muito os nossos problemas, as nossas culpas, as nossas falhas. Como dizia Sartre, o inferno são os outros. Então os filhos dizem que os seus problemas são os seus pais dizem que o culpado da sua infelicidade são seus filhos, o marido diz que o problema é a esposa, e a esposa diz que o problema é o marido que sempre deixa a toalha molhada na cama. Se ele não deixasse a toalha molhada na cama, a vida dela seria muito melhor. Ou seja, a gente está sempre transferindo os nossos problemas, as nossas culpas, as nossas dores, os nossos dilemas. O Evangelho, por sua vez, sempre coloca o homem diante de si mesmo e diante de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, caindo em si. É assim que fala na parábola que a gente viu, do pai amoroso, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Então é você, meu amigo, que vai dar contas da sua vida diante de Deus. Não vai ser nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho. É você que vai dar conta do que fez ou deixou de fazer. Como reagiu essas palavras a esse evangelho. E todo dia nós temos que dar conta disso daí. Então o mundo, gente, é esse sistema de valores, é isso que Paulo está falando. Mas Paulo, ele não para só nessa questão, o que a gente poderia chamar de agenda negativa. Paulo vai além, diz assim, tudo bem, a gente não pode se conformar a adquirir a forma desse mundo. Mas tem algo mais importante, ou até mais urgente para a gente, que é o quê? Essa transformação. Metamorfoses, transformação. Se a gente for remeter à nossa origem da reforma, eles costumavam dizer que nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos da condenação do pecado, não há mais juízo sobre nós. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, que nos faz querer essas coisas, esse sistema de valores, essa vantagem em primeiro lugar, essa terceirização da culpa a todo momento. Nós dia a dia estamos sendo salvos dessas coisas. E por fim nós seremos salvos, glorificados da presença física, real do pecado, quando estivermos na glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse transformai-vos é essa atitude diária de a gente lutar contra isso que nos assedia a todos os momentos e que nos faz negar esse evangelho. E isso acontece todos os dias. Sejamos nós cristãos ou não, sejamos nós frequentantes de igreja ou não. Eu lembro que, não sei se vocês conheceram um teólogo chamado Russell Shedd. Ele era teólogo da Igreja Batista. E eu tive o prazer, o privilégio de o escutar, de o ouvir algumas vezes lá em Recife. Ele faleceu em 2016. E uma das coisas que mais me chamava a atenção sobre o Russell Shedd, além do seu enorme conhecimento bíblico, obviamente, era a sua piedade, a sua
candura na forma como ele expunha a palavra, obviamente, mas acima de tudo a piedade. E isso para mim se tornou ainda mais pungente, mais forte, quando eu soube de um relato da filha dele. A filha dele dizia que, olha, eu só acredito que o meu pai é pecador, porque a Bíblia fala que na terra não há um justo sequer. É um relato de uma filha, né, que está convivendo com ele no dia a dia, que conhece ele desde sempre. Ou seja, pelo dia a dia dele, eu não sei o que ele está pisando na bola, não. Coisa maravilhosa de ouvir de quem está perto. Porque no final das contas, gente, esse é o nosso grande desafio. O que nós estamos fazendo com esse evangelho no dia a dia? Esse evangelho tem que nos mudar a ponto de interferir, de influenciar a forma que eu trato o frentista do posto de gasolina. A forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu dirijo ao caixa da padaria. A forma que eu respondo àquele que me xinga no trânsito. A forma que eu reajo quando o meu time está perdendo, foi mal. Ou está quase ganhando. Mas nós estamos ajudando a formar uma geração resiliente, Ciro. Porque eu digo, meus filhos torcem para o Náutico, lá em Recife. Então, eles sabem o que é sofrer. Eles sabem o que é perseverar. Eles sabem o que é não desanimar. Então, eu falo, eu estou formando uma geração resiliente, pessoal forte, que não desiste. Não vamos desistir, Cirão. Vamos chegar lá. Então, gente, o que a gente faz com esse evangelho no dia a dia, isso é que vai dizer. E aí eu lembro de outra situação, acho que foi o Leonardo Boff. Ele era missionário numa comunidade no Rio de Janeiro, eu não saberia dizer qual é a comunidade, vamos dizer que foi o Morro da Providência. E naquele dia, ele se estendeu mais do que deveria naquele trabalho social que ele estava fazendo, e choveu muito. E ele não tinha para onde ir, ele se abrigou, e a chuva não parava, e terminou que ficou só ele e uma mulher que o ajudava naquela ação social. E aquela mulher era uma prostituta. E ela convidou, falou assim, ó, ele era Frei. Frei, está chovendo muito, não tem como o senhor ir para casa, pode dormir na minha casa, não tem problema não, lá tem 2 ambientes, você pode ficar lá. Ele parou, coçou a cabeça, pensou, e falou assim, querida, muito obrigado, mas eu não vou aceitar seu convite não, eu vou esperar a chuva passar mais um pouquinho e vou embora. Aquela mulher ficou muito triste e falou assim, é porque o senhor é muito santo, né? Por isso que você não pode dormir na casa de uma pessoa como eu. Aí ele respondeu, não. Justamente porque eu não sou santo, eu não posso dormir na sua casa. Se santo eu fosse, não teria problema nenhum eu dormir lá no mesmo ambiente que você. Mas porque eu me conheço, sei das minhas falhas, sei de quem eu sou, é melhor não. Então, gente, se por um momento todos somos, como o Russell Shedd, pessoas santificadas, santas em Jesus Cristo, prontas para ir para o céu, em outro momento nós estamos lutando dia a dia para fazer morrer dentro de nós esse espírito de que quer sempre ganhar vantagem, de que quer sempre terceirizar a culpa, de que quer sempre acumular, em que o inferno são os outros, em que farinha pouca meu quinhão primeiro, o meu pirão primeiro. E o que Paulo fala para a gente é que a gente não consegue vencer essa guerra, vencer essa batalha, por meio desse podes e não podes. Não é simplesmente seguindo regrinhas, não é por esforço próprio. Esse transformai-vos que ele coloca aqui é mais que tudo um deixem-se transformar. Em outra carta ele vai dizer, enchei-vos do Espírito, mas o sentido é deixai-vos, deixem-se encher pelo Espírito. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é de tal ordem, é uma exigência tal, é uma justiça que tem que exceder muito a justiça desses fariseus que ficam só nessa regrinha, que a gente não tem como seguir isso daí se não for pelo poder, pela misericórdia, pela graça e pela intervenção diária
desse Santo Espírito dentro de nós. Então, esse transformai-vos que Paulo fala, é isso. Inundem-se desse Espírito. Mergulhem nesse Espírito. Vivam esse Espírito, mais do que essa exterioridade. O não conformar-se com o mundo não é só uma questão de forma, ou não é a questão de aparência, de exterioridade. É uma questão de conteúdo, de referências. E essa transformação começa a partir de onde, gente? O que é que Paulo fala aqui? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Qual é o principal órgão sexual nosso? Do homem e da mulher? É o cérebro. Não é o pênis e não é a vagina. Como é que a gente enxerga as coisas? Como é que a gente captura esse mundo? Onde é que se forma, melhor fazendo, onde é que se forma a imagem? É no cérebro. Os nossos olhos são apenas uma lente, igual uma lente de celular ou de uma máquina fotográfica. Tem muitos aqui que nem sabem o que é máquina fotográfica, estou denunciando a minha idade. Eu sou da época de retrato, de máquina fotográfica. E que a gente tirava o filme, ia revelar e descobria, para nossa desgraça, que não tinha batido nenhuma foto. As 36 fotos tinham queimado, né? Mas acho que a maioria aqui, dessas meninas que eu estou vendo aqui, não passaram por isso. Eu passei. Mas então, nosso olho é uma captura, é uma lente, que ela abre, a luz penetra, então ela captura a imagem, que entra invertida no nosso cérebro, passa pela nossa retina, entra invertida para o nosso cérebro gira isso aí em 180 graus, e aí decodifica aquele monte de luz em imagem. E aí a gente consegue discernir as cores, as formas, as profundidades, etc. Cheiro. Tudo que a gente vai falar, o nosso corpo, de forma geral, é um grande sensor, que só captura. Quem decodifica tudo isso, quem faz essa leitura, é a nossa mente, é o nosso cérebro. Por isso que Paulo fala, comece renovando a sua mente. Você enxerga o mundo não como ele é. Nós enxergamos o mundo tal como nós somos. Então, nas palavras de Jesus, se a luz que há em você for verdadeira luz, você vai ser iluminado. Agora, se a luz que há em você forem trevas, se a forma como você enxerga a vida é sombria, embrutecida, distorcida, a partir dali tudo vai ser sombrio, tudo vai ser embrutecido, tudo vai ser distorcido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E qual é o resultado disso, gente? Com essa mente transformada, filtrada, limpa, higienizada, clarificada pelo Santo Espírito que habita em nós, a gente vai começar a entender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, gente. A vontade de Deus é onde Deus está. O céu é céu porque ali se faz plenamente, 100% a vontade de Deus. A terra é a terra que nós conhecemos porque aqui não se cumpre plenamente a vontade de Deus. A vontade de Deus é o seu reino. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus estabelecido nos céus, a vontade dele está sendo cumprida sempre. E a gente tem que estar dia a dia lutando para fazer esse reino se implantar aqui. E lutando, eu volto a falar, não por nossa força, não é por violência, mas pelo Espírito, para que essa vontade se cumpra. Se tem pobreza, não tem vontade de Deus. Tem gente passando fome, não tem vontade de Deus. Tem gente nu, com frio, ali não está a vontade de Deus. Tem mulher que apanha do marido em casa, ali não existe vontade de Deus. Tem filho que é abusado, ali não é vontade de Deus. Tem gente sofrendo bullying, sofrendo escárnio, sofrendo humilhação, pelo simples fato de ser o que é, pela cor da pele, pela orientação sexual, pela forma de cabelo, pela condição social, ali não está sendo cumprida a vontade de Deus. Eu lembro de uma história que um amigo me contou,
se passou lá numa empresa, uma grande empresa do Brasil, que tem um escritório lá em Recife. E aquele escritório resolveu tinha uma quantidade de crentes, né, de cristãos considerável, e eles resolveram fazer uma comemoração, um culto de ação de graças. E aí convidaram um pastor que alguém conhecia para fazer o culto de ação de graças. E no meio da mensagem, que deveria ser uma mensagem de ação de graça, para falar sobre a gratidão a Deus, né, o pastor resolveu falar mal da condição de quem é homoafetivo. Foi homofóbico, esse é o termo. E eu não faço nem questão de reproduzir aquilo que o pastor falou. E um dos diretores daquela empresa ficou extremamente incomodado, porque sabia que naquele meio tinha gente que era gay. E com certeza aquele comentário não ajudou em nada aquela pessoa a celebrar aquilo que deveria ser um momento, primeiro, de celebração pela empresa, aniversário da empresa, e segundo, ingratidão a Deus. O Deus que acolhe a todos como ele é, como nós vimos hoje na parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo. Muito bem, passaram-se os dias, e um certo dia, esse diretor teve que despachar com um desses funcionários que sabidamente, reconhecidamente, era gay. E, em determinado momento do despacho, aquele diretor, que era cristão também, parou. E olhou para o funcionário e disse: eu queria te pedir perdão por aquele comentário do pastor há 5 dias atrás. Você não merece ouvir isso. Porque o Deus que eu creio, que morreu por mim, que me aceitou como eu sou, também aceita você como você é. Assim como ele enxerga o meu coração, ele enxerga o seu coração. E você não precisava ouvir aquilo que você ouviu. Eu conheço você, eu trabalho com você, eu sei da sua sinceridade, eu sei da sua vida cristã, irrepreensível. Eu sei que você dá exemplo de quem segue a Jesus Cristo de perto. Então você não precisava ouvir isso. Então, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, eu te peço perdão. Gente, a aplicação que eu quero deixar com vocês dessa mensagem é que a gente precisa sair dessa agenda negativa de podes e não podes. Não vos conformeis com esse mundo, esse não estampado na nossa cara. Não aceitar as pessoas, não o tempo todo, e ir para uma agenda positiva, que é a agenda do Evangelho, que fala que Jesus Cristo é o sim e um amém de todas as promessas de Deus para nós. Quando a gente lê as bem-aventuranças lá de Mateus capítulo 5, o que é que Jesus fala? Bem-aventurados que não, é isso? Ou bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres? É sempre afirmativamente. Então a aplicação dessa mensagem, a gente sair dessa agenda negativa, e viver o sim e o amém em Jesus Cristo. De aceitar, de partilhar, de dividir, de amparar, de acolher, de anunciar, de pregar, de evangelizar, de abraçar, e não de não toque, não prove, não visite, não abrace, não frequente, não vista, não beba, porque se eu disser para vocês assim, não pense num elefante, primeira coisa que veio na sua cabeça, o que foi? A nossa mente é burra, ela não aceita esses comandos negativos. Se eu falar para você, não pense numa laranja, a primeira imagem que vem na sua cabeça é uma laranja. Então esse não funciona, é só um entrave na nossa vida. Meu conto preferido de Machado de Assis, já estou terminando, meu conto preferido de Machado de Assis se chama A Igreja do Diabo. Eu recomendo que todos leiam. Está aberto ao domínio público, vocês acham fácil, em PDF na internet. A Igreja do Diabo, Machado de Assis. Resumidamente, sem dar spoiler,
Um dia o diabo teve a ideia de criar a sua igreja. Ele disse que a grande desvantagem dele em relação a Deus é que Deus tem uma igreja organizada e ele, diabo, em todos esses séculos, não tem uma igreja organizada. Ele resolve organizar e institucionalizar aqueles que querem segui-lo. Muito bem. E ele vai aos céus para comunicar isso para Deus. Em dado momento daquela conversa dele com Deus, Deus pede para que ele reconheça determinada coisa, e ele fala assim: não, Deus, eu não posso fazer isso, porque eu sou aquele que nega. Eu sou o espírito que nega. Aí Deus pergunta: você vai negar esse óbvio aqui? Ele fala: é a minha natureza, eu sou aquele que nega. Então a negação, gente, a vida pautada, proposta com agenda negativa, tem mais a ver com as coisas do diabo. Aquele diabolos é aquele que divide. Satanás, adversário, opositor, acusador. Tem mais a ver com essas coisas do que com Deus, que conforme Paulo, em Jesus Cristo, tem um sim e um amém de todas as coisas. Então, vamos focar muito mais em transformarmos pela renovação do nosso entendimento e assim provar essa vontade de Deus, fazer estabelecer essa vontade de Deus na nossa vida e na vida das pessoas, que eu tenho um desafio para vocês. Automaticamente, inevitavelmente, vocês estarão não se conformando, não adquirindo a forma desse mundo. Para finalizar, eu queria deixar para a nossa reflexão da semana uma frase de outro escritor que eu gosto muito, Guimarães Rosa, que ele fala que chega um momento na nossa vida em que a gente tem que lutar todos os dias para inserir no tempo que nos resta o máximo possível de eternidade. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é colocar na nossa vida, na vida daqueles que estão próximos de nós, na vida daqueles que cruzam o nosso caminho, o máximo possível de eternidade. Vontade de Deus. Reino de Deus.